Você acorda pela manhã, toma seu café, vai trabalhar, conversa com sua família, sobe uma escada, caminha pela rua. E pensa, meu coração está bem. Eu não sinto nada. Mas existe um problema nessa lógica. Nem sempre um coração em risco dá sinais claros. Algumas das principais condições que aumentam o risco de infarto, AVC e outras doenças cardiovasculares podem evoluir durante anos sem provocar sintomas evidentes. E é justamente por isso que muitas pessoas descobrem que tinham um problema cardiovascular somente depois que alguma complicação acontece. Eu sou o Dr. Rafael Borges, cardiologista, e neste vídeo quero explicar algo extremamente importante. Quais problemas podem estar afetando sua saúde cardiovascular mesmo quando você se sente perfeitamente bem? E mais importante, o que você pode fazer para descobrir esses riscos antes que eles se transformem em uma emergência? Então fique comigo até o final, porque alguns sinais são fáceis de ignorar, e conhecer esses sinais pode fazer toda a diferença. Parte 1. Pressão alta, o problema que muitas vezes não avisa. Vamos começar por uma das condições mais comuns. A hipertensão arterial. Existe uma frase que você provavelmente já ouviu: minha pressão é alta, mas eu não sinto nada. E justamente aí está o problema. A pressão arterial pode permanecer elevada durante muito tempo sem causar sintomas perceptíveis. Enquanto isso, o excesso de pressão dentro dos vasos pode contribuir, ao longo dos anos, para alterações nas artérias e aumentar o risco de doenças cardiovasculares. E isso pode afetar diferentes órgãos. O coração pode sofrer. O cérebro pode sofrer. Os rins podem sofrer. E os próprios vasos sanguíneos também podem ser prejudicados. Por isso, esperar sentir alguma coisa para medir a pressão não é uma boa estratégia. Uma pessoa pode estar trabalhando normalmente, fazendo suas atividades e aparentemente saudável, enquanto apresenta níveis de pressão que precisam ser avaliados. E atenção! Isso não significa que qualquer alteração isolada de pressão seja uma emergência. A pressão arterial varia durante o dia e pode sofrer influência de estresse, atividade física, cafeína, sono e vários outros fatores. O importante é realizar medidas adequadas e conversar com um profissional de saúde quando houver alterações persistentes. Parte 2. Colesterol. Você não sente o LDL subindo. Agora vamos falar de outro fator extremamente importante: o colesterol. Imagine que seu exame mostre um LDL elevado. Você sente alguma coisa? Normalmente, não. Você consegue perceber o colesterol circulando no sangue? Não. Você sente uma placa de aterosclerose se formando dentro de uma artéria? Também não. É por isso que o acompanhamento dos fatores de risco é tão importante. A aterosclerose é um processo complexo no qual placas podem se desenvolver na parede das artérias. Com o passar do tempo, essas placas podem contribuir para o estreitamento dos vasos, ou em determinadas situações, sofrer alterações que favorecem a formação de um coágulo. E é aí que entra uma das principais preocupações da cardiologia: o infarto. Mas existe um erro muito comum. A pessoa faz um exame, encontra o colesterol alterado e pensa: eu vou tomar um suco, comer determinado alimento e pronto, minhas artérias estarão limpas. Não é assim que funciona. Uma alimentação saudável é extremamente importante. Atividade física também. Controlar o peso, não fumar, dormir adequadamente e controlar pressão e glicose também fazem parte da prevenção. Mas não existe uma bebida milagrosa capaz de simplesmente desentupir uma artéria. Quando existe indicação de tratamento, ele precisa ser individualizado. Parte 3. Diabetes e glicose alta. Agora vamos falar de outro fator que muitas pessoas subestimam: a glicemia. A glicose elevada pode permanecer por bastante tempo sem produzir sintomas muito claros. Algumas pessoas descobrem o diabetes ou o pré-diabetes durante um exame de rotina. E isso é extremamente importante, porque alterações persistentes da glicose estão associadas a maior risco de complicações cardiovasculares. Além disso, diabetes frequentemente aparece junto com outros fatores de risco: pressão alta, alterações do colesterol, excesso de peso, sedentarismo e alterações metabólicas. Por isso, não devemos olhar apenas para um número isolado. O risco cardiovascular é resultado da combinação de diversos fatores. Uma pessoa pode ter uma pressão aparentemente boa,
mas apresentar diabetes e colesterol elevado. Outra pode ter colesterol controlado, mas fumar e apresentar pressão alta. Cada situação precisa ser analisada individualmente. Parte 4. O coração pode estar sofrendo sem dor? Agora chegamos a uma dúvida muito comum. Se meu coração estivesse com algum problema, eu não sentiria dor. Nem sempre. Existem diferentes doenças cardiovasculares e cada uma pode apresentar manifestações diferentes. Algumas pessoas podem apresentar falta de ar. Outras podem sentir cansaço fora do habitual. Palpitações podem acontecer. Tonturas ou episódios de desmaio também podem merecer investigação dependendo do contexto. E, no caso de um evento agudo como o infarto, a apresentação pode variar. A dor ou pressão no peito é um sinal clássico, mas não é a única manifestação possível. Pode existir desconforto no braço, costas, mandíbula ou região superior do abdômen. Pode ocorrer falta de ar, suor frio, náusea ou mal-estar intenso. E algumas pessoas podem apresentar sintomas menos típicos. Por isso, não devemos esperar obrigatoriamente pela imagem clássica de alguém segurando o peito para considerar uma situação preocupante. Parte 5. E as arritmias? Outro problema que pode passar despercebido são algumas alterações do ritmo cardíaco. As arritmias não são todas iguais. Existem alterações benignas e existem arritmias que podem exigir avaliação e tratamento. Algumas pessoas percebem palpitações. Outras descrevem a sensação de que o coração está falhando uma batida. Pode haver aceleração ou irregularidade dos batimentos. Mas algumas arritmias podem ser intermitentes e não aparecer justamente no momento em que a pessoa está realizando uma consulta. Por isso, dependendo da situação, o médico pode solicitar exames específicos para acompanhar o ritmo cardíaco durante determinado período. Um exemplo é o Holter. E aqui existe uma regra importante. Não tente diagnosticar uma arritmia apenas contando seus batimentos no relógio. Relógios e dispositivos podem ajudar a identificar alterações e fornecer informações úteis, mas não substituem uma avaliação médica. Parte 6. Quando o coração precisa de atenção imediata? Agora quero fazer uma distinção muito importante. Uma coisa é prevenção. Outra coisa é uma possível emergência. Se uma pessoa apresenta dor ou pressão intensa no peito, especialmente se acompanhada de falta de ar, suor frio, náusea, desmaio ou desconforto que se espalha para braço, costas, pescoço ou mandíbula, isso precisa ser levado a sério. Também é fundamental reconhecer sinais de AVC, alteração súbita da fala, fraqueza ou dormência, especialmente em um lado do corpo, alteração súbita da visão, dificuldade repentina para caminhar ou perda importante do equilíbrio, dor de cabeça súbita e muito intensa, especialmente quando diferente do habitual. Nessas situações, não é hora de esperar para ver se melhora. É necessário procurar atendimento de emergência imediatamente. Quanto mais rápido determinadas condições forem avaliadas, maiores podem ser as possibilidades de tratamento adequado. Parte 7. Como descobrir se você está em risco? Então chegamos à pergunta mais importante. Doutor, como eu descubro se meu coração está realmente saudável? Não existe um único exame que responda a isso para todas as pessoas. A avaliação começa pela história clínica. Idade, pressão arterial, colesterol, glicemia, tabagismo, peso, nível de atividade física, histórico familiar, doenças anteriores, medicamentos e outros fatores individuais. Dependendo da pessoa e do risco cardiovascular, o médico pode solicitar exames laboratoriais, eletrocardiograma ou outros exames complementares. Mas existe um erro que eu gostaria que você evitasse: fazer dezenas de exames aleatórios sem indicação. Mais exames não significa necessariamente melhor prevenção. O objetivo é identificar os fatores de risco relevantes e escolher os exames que realmente fazem sentido para aquela pessoa. Parte 8. O que você pode começar a fazer hoje? Agora vamos transformar tudo isso em atitudes práticas. Primeiro, meça e acompanhe sua pressão arterial adequadamente. Segundo, conheça seus níveis de colesterol. Terceiro, verifique sua glicemia quando houver indicação. Quarto, não fume. Quinto,
Mantenha atividade física regular dentro das suas condições e orientações de saúde. Sexto, tenha uma alimentação baseada predominantemente em alimentos minimamente processados, com boa presença de vegetais, frutas, leguminosas, fibras e fontes adequadas de proteína. E sétimo, não espere um sintoma aparecer para começar a cuidar da saúde cardiovascular. Prevenção não significa viver com medo. Significa conhecer seus riscos e agir antes que eles se transformem em problemas maiores. Não sentir nada é bom, mas não é um exame. Quero terminar com uma mensagem simples. Sentir-se bem é ótimo, mas sentir-se bem não substitui a prevenção. Pressão alta pode ser silenciosa. Colesterol elevado pode ser silencioso. Diabetes pode ser silencioso. Aterosclerose pode evoluir sem sintomas evidentes durante muito tempo. Por isso, não espere seu corpo gritar para começar a cuidar dele. Conheça seus números. Controle seus fatores de risco. Mantenha hábitos saudáveis. E procure avaliação profissional quando necessário. Se este vídeo trouxe uma informação importante para você, compartilhe com alguém da sua família. Porque às vezes uma informação simples chega até uma pessoa no momento certo e faz com que ela procure ajuda antes que um problema se torne uma emergência. Eu sou o Dr. Rafael Borges, cardiologista. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu curtir, inscreva-se no canal e escreva aqui nos comentários. Você sabe como está a sua pressão, o seu colesterol e a sua glicemia? Nos vemos no próximo vídeo.